Olá, amadas e amados. Continuando a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque após sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham de encarnação na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para um mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais ser perturbado pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum golpe fira seu afeto mútuo. Entenda-se que se trata aqui do afeto real de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo, porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, na realidade, não significam nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no além. A união e o afeto que existe entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Disse também, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus próximos, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de avanço para outros. Assim, os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se, as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como na Terra se estabelece entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido do parentesco, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta e prova que não se tem amor suficiente para transportá-lo a um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os menos do que se tivesse um só? Mas que os egoístas tranquilizem-se, pois esse temor não tem fundamento. Um homem que tenha tido 10 encarnações não se segue que encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Lá não reencontrará senão os mesmos objetos de seu afeto, os que foram ligados a ele na terra, tanto sob nomes diferentes quanto talvez sob os mesmos nomes. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação.
Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma, sendo as almas criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é um estranho para seu filho. A filiação das famílias encontra-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para glorificar-se de ter tido por ancestrais estes ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, ter se amado e novamente se acharem reunidos mais tarde para estreitarem seus laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, pois se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo. Conforme elas tenham vivido bem ou mal, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre, sem esperança de jamais se reaproximarem, de tal forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, nunca estão certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que é a sua consequência, todos os que se amaram reencontram-se na terra e no espaço, e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu avanço e sua felicidade, mas a esperança não está toda perdida. Ajudados, encorajados e sustentados pelos que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão emperrados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeto. Em resumo, 4 alternativas apresentam-se ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva do destino, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. Segundo os 2 primeiros, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever desde que se esteja no mesmo meio. E este meio pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade de existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade de relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família.